Então, sabendo agora dessas leis que regem tanto as noções e proporções de massa em reações químicas quanto as noções volumétricas, a gente pode começar realmente a entrar na parte de estequiometria, principalmente agora, inicialmente na parte de relações de massa, que são alguns parâmetros de quantificação de massa que a gente usa em química, que são pertinentes para se usar quando a gente trata de fenômenos químicos ou de reações químicas, tá? Entendam que, como a gente vai lidar com reações químicas ou descrever reações químicas, a gente depende de algumas outras unidades que não são costumeiras a priori, mas que têm a mesma base de raciocínio de qualquer outra unidade de medida, tá? Então vamos lá. A primeira é a unidade de massa atômica, que é descrita, abreviada como U ou como UMA, unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica é uma quantificação, de massa para um determinado átomo. A gente vai ver também que isso depois pode ser expandido para moléculas e compostos, mas a princípio para átomos, que é feita com base comparativa, ou seja, uma escala de massa atômica com base comparativa na massa de 1 sobre 12, ou 1/12avos da massa do carbono 12. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para montar essa unidade de massa atômica, se pegou a quantidade de massa mesmo, que se tinha em um átomo de carbono 12, do isótopo carbono 12, e dividiu-se essa massa do carbono 12 em 12 pedacinhos, certo? Quando se fez isso, se obteve a massa de 1 mu, que é equivalente a aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, repare que uma unidade de massa atômica é uma quantidade muito pequena em gramas. Então, por isso, é pertinente que a gente trabalhe com a unidade de massa atômica para não ficar lidando com quantidades em gramas muito pequenas. Porque fazer contas, cálculos com essa quantidade aqui em grama mesmo, em massa, na quantificação em gramas, seria bastante trabalhoso. Então, por isso essa unidade de massa atômica. Então, esse 1 sobre 12 avos da massa atômica de carbono 12, ou seja, um pedacinho da massa de carbono 12 dividido em 12 vezes, a gente considera equivalente a uma unidade de massa atômica. Então, como ela é uma unidade comparativa, o que se fez depois foi comparar a massa dos outros elementos químicos com essa unidade de massa atômica. Normalmente não dão valores exatos, mas a gente pode utilizar valores aproximados. Então, por exemplo, o hélio. Pegou-se e comparou-se a massa que se tinha de hélio com uma unidade de massa atômica. Então, quando foi se verificar isso, viu-se que o hélio tinha 4,0030 unidades de massa atômica de massa. Ou seja, essa quantidade aqui vezes uma unidade de massa atômica. Era 4,0030 vezes maior do que uma unidade de massa atômica. Então, a gente considera que tem esse valor em unidade de massa atômica, aproximadamente 4 unidades de massa atômica. Certo? Então, a massa do hélio em unidade de massa atômica é 4. Certo? Então, comparativamente, foi se fazendo isso. E aí se chega, então, à massa atômica de um determinado átomo. Essa massa atômica de um determinado átomo são exatamente essas medidas comparativas das massas de todos os átomos, ou de qualquer átomo, comparado a uma unidade de massa atômica. Então, por exemplo, o flúor tem essa quantidade aqui, a massa dele é equivalente a essa quantidade aqui de unidades de massa atômica, ou aproximadamente 19 unidades de massa atômica. O do alumínio, por exemplo, é de aproximadamente 27 unidades de massa atômica, ou seja, o flúor tem uma massa 19 vezes maior do que uma unidade de massa atômica,
e 27, e é o alumínio, 27, uma massa 27 vezes maior do que uma unidade de massa atômica comparativamente, certo? Então, a gente tem essas unidades aqui. Isso aqui pode parecer uma novidade, gente, mas isso aqui, na verdade, é o que é feito para qualquer unidade de medida, certo? Então, mesmo que seja uma unidade de distância, por exemplo, como o metro, alguém em algum momento estabeleceu qual era a extensão de 1 metro, o tamanho de 1 metro. E aí depois se comparou com o metro, com esse 1 metro, as distâncias que se queria medir. Então você tem que esse pedacinho, nessa distância aqui entre meus dedos, é 1 metro, vamos supor. Quando você compara com uma outra distância que tem 2 vezes esse tamanho, quer dizer que tem 2 metros. Se tiver 3 vezes essa distância, são 3 metros. E assim por diante. É o mesmo raciocínio que se faz, ou que se fez aqui. Ok? Nenhuma novidade, não é nada de espantoso esse tipo de raciocínio. Só que a gente não costuma pensar muito em como é que essas unidades que a gente usa costumeiramente apareceram, né? E aqui vocês estão vendo como é que essa unidade de massa atômica apareceu.